Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência ao nosso estudo, agora nós veremos a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Como calcular a distância entre dois pontos. Na sua tela você tem aí dois pontos representados por suas coordenadas genéricas. Ponto A representado por sua coordenada x, x índice A, e sua coordenada y, y índice A, ou apenas xa, ya. E o ponto B representado por sua coordenada genérica xb, yb. Nós queremos determinar a distância entre dois pontos. Então, nós queremos saber o comprimento de um segmento de reta que nós chamaremos de DAB, isto é, a distância entre os pontos A e B. Observe que, se nós pegarmos como referência as coordenadas xa e xb, nós temos uma distância entre elas. Essa distância é dada por xa menos xb. Se nós traçarmos uma reta paralela a esse segmento, passando pelo ponto B, nós podemos espelhar esse segmento xa menos xb sobre essa reta paralela. No eixo y fazemos a mesma coisa. Nós temos um segmento de reta entre ya e yb, que corresponde a ya menos yb. Nós podemos espelhar esse segmento de reta exatamente sobre a reta paralela a y que passa por A. Perceba que na nossa figura nós formamos um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a distância entre os pontos A e B. E os catetos são formados pelos segmentos xa menos xb e ya menos yb. Portanto, basta aplicar o nosso teorema de Pitágoras, que diz: a distância AB ao quadrado é igual a xa menos xb ao quadrado, que é o cateto de baixo, da parte de baixo, mais ya menos yb, que é o outro cateto, elevado ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados dessa equação, para isolarmos a distância AB, temos que a distância entre dois pontos AB é igual a raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Vamos a um exemplo. Determinar a distância de Q a P. Então, na tela nós temos dois pontos, Q e P. Vamos determinar a distância entre eles, que é representada por esse segmento de reta. Nós temos que a distância entre esses dois pontos, ponto Q e ponto P, é a raiz de x do ponto Q menos x do ponto P elevado ao quadrado, mais y do ponto Q menos y do ponto P, também elevado ao quadrado. Basta agora substituir nessa equação os valores que o gráfico nos apresenta. X do ponto Q, nós temos que é o valor 2. X do ponto P, nós temos que o valor é 6. Y do ponto Q, nós temos que o valor é 4. E y do ponto P, nós temos que o valor é 1. Substituindo, nós temos que a distância de Q até P é igual a raiz de 2 menos 6 elevado ao quadrado mais 4 menos 1 elevado ao quadrado. Resolvendo primeiro dentro dos parênteses, nós temos que a distância QP é igual a 2 menos 6 menos 4 elevado ao quadrado mais 4 menos 1, 3 elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado eu tenho que é 16 e 3 elevado ao quadrado é 9. Então eu tenho que a distância QP é igual a raiz de 16 mais 9, que é igual a 25. Tirando raiz de 25, encontramos 5. Como no nosso plano cartesiano não indica qual é a unidade de comprimento, apenas indicamos como que a distância QP é igual a 5 unidades de comprimento. Então, esse UC aqui significa unidades de comprimento. E se nós tivéssemos invertido, em vez de pegarmos o x do ponto Q menos x do ponto P, o y do ponto Q
menos o y do ponto P e tivéssemos invertido. Então, nós veremos que nós chegaríamos no mesmo resultado. Vejamos. A distância PQ agora, x de P menos x de Q elevado ao quadrado, mais y de P menos y de Q elevado ao quadrado, tudo isso tirado à raiz. Perceba que agora eu inverti a ordem dos pontos. Vamos fazer a substituição dos valores conforme o gráfico. O x do P é 6, x de Q é 2, y de P é 1 e y de Q é 4. Fazendo a substituição, 6 menos 2 ao quadrado mais 1 menos 4 ao quadrado. Fazendo as contas primeiro dentro dos parênteses, temos que 6 menos 2 é 4, 1 menos 4 é menos 3. Então temos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Perceba que chegamos no mesmo resultado da forma anterior que nós fizemos o exercício. A distância PQ é igual à raiz de 25. Tirando a raiz de 25, temos que a distância PQ é igual a 5 unidades de comprimento. Perceba que não importa qual x você pega primeiro, desde que na fórmula, se você usou primeiro o ponto P, então a primeira coordenada x é do ponto P, depois a primeira coordenada y é do ponto P. E depois a coordenada x do ponto Q e depois a coordenada y do ponto Q. Então essa fórmula nada mais é do que a raiz da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas dos pontos. É a forma mais fácil de gravar essa fórmula de distância entre dois pontos no plano cartesiano. Se tentar gravar por letra vai ficar bastante complicado. Então perceba apenas que essa fórmula é a raiz, tudo isso aqui é a raiz, da soma, então da soma das diferenças das coordenadas dos pontos. Diferença das coordenadas x, diferenças das coordenadas y, essas diferenças elevado ao quadrado. Portanto, não importa qual ponto você pega primeiro, o resultado sempre vai ser o mesmo, desde que, se você pegou primeiro o x do P, no próximo item da equação, você pegaria o y do P também. X de Q, y de Q. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, videoaula bem curtinha sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano, super tranquilo. Um grande abraço e que a força da matemática esteja com vocês. Até mais!